Amém. Oramos então, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos a Tua palavra diante de nós, Pai. Podemos buscar os Teus ensinamentos, o Teu conhecimento que nos é revelado, Pai. E pedimos, Senhor, vem nos trazer mais da Tua palavra. Vem aprofundar o nosso entendimento de Ti, Senhor, para que possamos entender os Teus planos e a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Fazendo uma recapitulação rápida dos primeiros 5 versículos, que foi o que o pastor Jean pregou na semana passada, para quem não estava aqui, para quem não acompanhou. O primeiro ponto que a gente vê aqui é que havia fome em Canaã. Fome em Canaã indicava juízo de Deus. O povo havia se esquecido dos mandamentos do Senhor, havia se desviado dos caminhos dele e por causa disso era disciplinado pelo Senhor. Havia fome, inimigos vinham contra o povo de Israel e levavam o povo cativo. E aí o povo se arrependia, passado um tempo, passada essa luta, e se voltava para Deus, né? Mas nessa situação aqui, havia fome na terra. O povo estava rebelde contra o Senhor. Elimeleque decidiu que não estava bom lá em Israel. Ele ia resolver por conta própria, pegou a família e foi para a terra de Moabe. Ele falou: o Senhor não está ajudando a gente aqui, vamos embora daqui da nossa terra, vamos vender o que a gente tem, juntar esse dinheirinho e se mandar para Moabe. Acho que o Jean já falou aqui na semana passada que Moabe era filho de Ló, depois que Ló fugiu de Sodoma. Para a gente contextualizar a história aqui, a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu por volta de 1900 a.C. O povo de Israel entrou em Canaã por volta de 1300 a.C. Então, entre a destruição de Sodoma e a chegada do povo de Israel para tomar posse da terra, passaram 600 anos. Nesse tempo de 600 anos, surgiram na região próxima de Israel, do outro lado do Mar Morto, os povos dos Moabitas e dos Amonitas, que eram descendentes, então, de Ló, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. A gente sabe tudo o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, as condições que existiam naquele local, a cultura tão baixa, realmente em trevas, em pecado, que vinha de Sodoma e de Gomorra, e foi isso que a família de Ló trouxe. Então a gente pode entender que foi isso que a família de Ló tinha para ensinar aos seus filhos, né? Essa mesma cultura, esse mesmo caminho do pecado, foi o que foi tomado por Moabe e por Amon, e assim foi esse povo. Por isso Deus deu avisos para o povo de Israel, que não se misturassem com esse povo. Quando chegassem em Canaã, eles deveriam abominar esses outros povos, os deuses, os costumes deles, né? Mas agora Elimeleque pega a sua família e vai para a terra de Moabe, totalmente contrário ao que Deus tinha ensinado. E temos que lembrar também que na terra de Moabe não seria possível para a família de Elimeleque cultuar a Deus. Eles tinham o tabernáculo em Israel, tinham as festas de louvor e adoração a Deus a serem feitas em Israel. Mas para Elimeleque isso não importava. O mais importante era achar alimento para a sua família. O mais importante era ter o que comer. E ele saiu da proteção, do cuidado de Deus em Israel e foi para Moabe. Lá, os seus filhos se casaram com moabitas, exatamente o que o povo de Israel tinha sido instruído a não fazer. O resultado é que Elimeleque morreu, os seus filhos morreram, e agora Noemi estava aí, com 2 noras moabitas, e, como a gente vê na passagem, com nada mais. Tinham perdido tudo que tinham, gastado dinheiro, e agora estavam numa situação igual a que eles tinham enfrentado em Israel. Em Israel havia fome, eles saíram de Israel, e agora em Moabe também estavam passando dificuldades. Entrando na parte de hoje então, primeiro ponto que nós devemos lembrar é que o Senhor sempre chama o seu povo para voltar. Noemi estava em Moabe contra a vontade de Deus. Como o povo de Israel, ela tinha que estar em Canaã. E as lutas dela só se acumulavam em Moabe. A busca, a solução que eles queriam ter lá em Moabe, eles não conseguiram. Os problemas foram atrás deles. Lendo novamente o versículo 6,
Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. O que quer dizer que o Senhor veio em auxílio do seu povo? Quer dizer que o povo de Israel, que estava rebelde contra o Senhor, que estava desobedecendo os seus mandamentos, tinha se arrependido e voltado para o caminho do Senhor. Aí o Senhor, que é fiel nos pactos, nas alianças que ele fez com o seu povo, voltou a abençoar o povo de Israel. Temos que lembrar que Deus está sempre pronto a perdoar o seu povo e receber de volta, né? Ele mesmo, inclusive, é quem traz o caminho para o nosso perdão. Na época de Israel, essa passagem aqui fala que isso tudo aconteceu durante o tempo dos juízes. Eram levantados esses homens e mulheres, que eram chamados de juízes, para instruir o povo de Israel a voltar para os caminhos do Senhor. Quando se desviavam, quando se afastavam, começavam a adorar ídolos, desobedecer o que Deus tinha mandado, esqueciam tudo aquilo que eles tinham aprendido, Deus trazia uma pessoa que levava o povo de Israel de volta. Então, Deus faz a mesma coisa com a gente hoje. Ele também usa outras pessoas para nos levar de volta para Ele. Quando a gente se afasta, quando a gente se peca, se a gente toma um caminho distante do caminho de Deus, a gente pode voltar para Ele. Ele não fecha portas, Ele não nos expulsa, Ele não nos manda para longe. Ele está sempre pronto e sempre chamando o seu povo, hoje em dia, nós, para voltarmos para Ele. Noemi era uma pessoa que estava fora dos caminhos do Senhor. E ela poderia se prender no seu orgulho. Afinal de contas, ela era aquela pessoa que era melhor do que os outros, porque ela falou, não, isso aqui não está bom para mim. Eu vou sair daqui de Israel. Tudo bem, talvez não ela diretamente, talvez ela não teve o palpite. Elimeleque chegou um dia para a mulher e falou, mulher, faz as malas que nós vamos embora daqui. Né? Talvez isso pode ter acontecido, a gente não sabe. Se Elimeleque chegou e sentou, amor, o que está acontecendo? O que a gente faz? Aí ela deu o palpite, vamos lá para Moabe. Não sabemos como, mas ela estava fora da vontade de Deus. A vontade do Senhor é ela, como povo de Israel, estar na terra de Israel. Ela ainda teve esperança, mesmo sabendo que tinha errado o seu caminho, que Deus aceitaria de volta. Porque ela viu que o povo tinha sido perdoado. Havia alimento novamente em Israel. Ela entendeu, o povo se arrependeu e foi perdoado. Então eu também tenho essa chance. Noemi pensou, eu também posso voltar para Deus e ser recebida de volta. Nós também. Não importa o que a gente fez, não importa quanto tempo nós estamos no erro, nós podemos nos arrepender e voltar. O caminho está aberto para nós, só depende de nós voltarmos para Deus. E Noemi então voltou. Claro que a volta pode ter problemas, né? Mas temos que pensar o seguinte, que é melhor passar vergonha da volta a Israel do que permanecer com seu orgulho em Moabe. Noemi ia ter que enfrentar muitas coisas. Talvez tinha família, talvez vizinhos que iam dizer, olha lá, volta o cão arrependido, aquela história toda. Mas ela falou, não, eu vou voltar. É melhor engolir o meu orgulho e voltar para Israel do que ficar aqui em Moabe, porque aqui não é a minha terra. Aqui não é o lugar que Deus tem para mim. Então o nosso segundo ponto hoje é, escolher seguir o Deus de Israel é algo arriscado, mas é o caminho que conduz à vida. Né? Então escolher a Deus não é o caminho mais fácil. Não é a solução que a gente poderia buscar por nossa natureza e dizer, não, aqui está ótimo, vou fazer isso. Não, mas esse é o caminho que conduz à vida. Vamos ler de novo os versos 8 e 9. Disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. O que a gente vê primeiro aqui? Primeiro que Noemi tinha aí 2 moabitas com ela. 2 mulheres que não eram do povo de Deus, que estavam fora da aliança, da promessa do Senhor, e que ainda podemos dizer que eram inimigos, contra quem Deus deu o aviso muito claro, não se misturem com essa gentalha. E ela estava aí, com 2 moabitas para levar junto para casa. E agora? Então pode ser que ela estava querendo se livrar desse fardo e disse, não, fica aqui que é melhor para vocês. Mas também pode ser que Noemi realmente
sabendo que por serem duas moabitas, elas não seriam bem-vindas em Israel, falou assim: fiquem aqui que é melhor para vocês. Vocês podem achar outro marido, vocês têm a família de vocês aqui, vocês têm os deuses de vocês que vocês são acostumadas aí a adorar desde criancinha. É melhor para vocês ficarem aqui. Deixa que eu enfrento a barra de voltar para Israel e vocês estão bem aqui. Vocês foram boas noras, vocês me cuidaram, foram aí, como diz o texto, leais com os falecidos, os filhos dela, foram leais com a própria Noemi, mas ela realmente acreditava que elas poderiam ficar ali e ter uma nova vida. A palavra que ela usa aqui, esse termo, que Deus seja leal, que o Senhor seja leal com vocês, no original é o termo chamado hesed. O que esse termo quer dizer? Essa é a palavra usada para o amor de Deus, aquele mesmo amor pactual que o Senhor tem com o seu povo. Um amor persistente, incondicional. O que Noemi está querendo dizer aqui é: vocês são moabitas, vocês não são do povo de Deus, mas vocês foram boas comigo, então eu vou pedir a Deus que seja bom com vocês, que trate vocês da mesma forma que Ele trata o seu povo. Aquele amor cabeça dura, vamos dizer assim, um amor que não depende da forma como o objeto do seu amor reage a você. Se você ama uma pessoa e ela pisa no seu calo, se o seu amor é esse amor hesed, você vai continuar amando essa pessoa. Não interessa se ela pisa no seu calo. Se o povo de Deus se rebelava contra o Senhor continuava amando o seu povo, por causa desse amor hesed, esse amor incondicional. Martinho Lutero escreveu uma frase: Deus não nos ama porque vê algo amável em nós. Pelo contrário, é o amor de Deus por nós que nos torna amáveis a Ele. Então o que a gente vê aqui? Que não depende de nós, não é daquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem, que faz Deus nos amar. Ele nos ama incondicionalmente, e é esse amor que vai transformar nossas vidas. Esse amor que vai fazer a gente mudar, fazer a gente ser diferente, e aí sim, nos tornarmos mais e mais amáveis. Esse amor de Deus é um amor transformador. Então Noemi acreditava que existia uma chance para suas duas noras ficarem ali em Moabe, acharem um outro marido, seguirem suas vidas, e ela ainda desejou para elas essa mesma bênção que existiria sobre o povo de Israel. Esse caminho fácil de ficar em Moabe, comparado ao caminho difícil de ir até Israel, a gente entende muito bem como uma porta larga e uma porta estreita. E nós já fomos instruídos na Bíblia que o caminho largo nos leva para a perdição, e o caminho estreito, difícil, que poucos encontram, é o caminho da vida. Quando a gente forma uma aliança com alguém, a gente diminui a nossa liberdade. Eu escolhi uma mulher, então quer dizer que eu escolhi nenhuma das outras. Eu escolhi ter um filho, quer dizer que eu escolhi não ter a vida de alguém que não tem crianças, de poder cuidar de mim, fazer tudo o que eu quero. Eu escolhi um Deus, então eu tenho regras a serem seguidas. Onde é que estávamos? Aqui. Então, sim, a gente limita as nossas escolhas, a nossa liberdade. E o mundo pode achar que isso é ruim. Mas como assim? Escolhendo só isso aqui, deixando tudo para trás. Mas quando a gente entende esse amor hesed, esse amor de se entregar, a gente entende que essa é a forma certa de se comportar. Essa é a forma certa de amar alguém, de se dedicar para alguém. E Ruth decidiu se juntar ao povo de Deus. Por mais que Noemi estivesse dizendo, fica aqui no seu povo, Ruth disse, não, eu vou me juntar com o povo de Deus. E abriu mão da sua vida antiga, dos seus ídolos e de tudo que ela tinha em Moabe. Escolher o caminho estreito mostra que Deus é mais importante que as nossas liberdades e as nossas vontades. Sim, eu tinha liberdade lá no mundo para fazer o que eu quisesse. A minha vontade podia ser de ficar lá, de curtir a vida, como o povo diz por aí. Mas escolher Deus quer dizer que Deus está acima disso. E vida em abundância, de verdade, está em prender-se a Jesus, tornar-se parte do corpo de Cristo. As pessoas podem até pensar, mas como assim se prender a Jesus, se limitar? Você está abrindo mão de muita coisa, você está desistindo de tudo aquilo que o mundo te oferece. A ideia da santidade, de ser um fardo,
você recebe salvação, mas junto tem aqui essa mala pesada que você vai carregar para cá e para lá, que é a santidade. Você vai para o céu, mas você tem que carregar tudo isso aqui com você. A gente tem que pensar que o mesmo Jesus que diz: se vocês me amam, vocês guardarão meus mandamentos, é o mesmo Jesus que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não existe contradição, Jesus não se contradizia. Então, se ele nos prometeu vida em abundância e nos falou que nós devemos guardar seus mandamentos, é porque em guardar os seus mandamentos nós temos vida em abundância. A vida verdadeira está no caminho estreito do Senhor. Vida verdadeira é não ter outros deuses, não adulterar, não mentir, não dar falso testemunho. Isso é vida verdadeira. O mundo pensa o contrário. Mas a gente entende, né, que a vida que nós temos vem de Deus, e de seguir os seus mandamentos, e de estar debaixo da bênção e do cuidado dele. E Noemi estava um pouco confusa, porque ela desejou essa bênção para suas noras, mesmo elas ficando em Moabe, mesmo ela estando longe e não estando debaixo da proteção do Senhor, né? A vida está com o povo de Deus. Então, ficar em Moabe e receber a bênção de Deus não poderia acontecer. Ou você ficaria em Moabe, ou você recebia as bênçãos de Deus. É até confuso, porque Noemi sabia que ela estando em Moabe não tinha as bênçãos. Então, como ela podia querer desejar que as suas noras tivessem a bênção estando em Moabe? A gente vê que Noemi estava um pouco confusa. Ela tinha a ideia: não, eu preciso voltar para estar debaixo da bênção. Mas ela achava que também era possível ter bênção em Moabe. Qual a outra questão de Noemi mandar as suas noras ficarem? É porque ela sabia que ninguém em Israel ia se casar com essas mulheres. Por isso que ela tanto fala: eu posso ter outro filho para vocês se casarem? Porque ela sabia, o povo de Israel está se consertando com Deus. O povo estava longe dos caminhos do Senhor, sofreu, passou por lutas e agora está se consertando e está sendo abençoado. Será que agora alguém vai querer, no meio de estar aí subindo, crescendo, ir lá pegar uma moabita para se casar e jogar tudo fora? Não. Nenhum israelita em sã consciência, vamos dizer assim, ia escolher uma dessas mulheres. Noemi ia chegar com essas duas: onde é que você achou essas aí? Lá em Moabe. Ninguém ia querer se casar com elas. Noemi entendeu isso. Noemi viu essa questão e falou: não, é melhor para vocês ficarem aqui, senão são 3 viúvas em Israel. São 3 mulheres sem condições aí de ter seu sustento, de ter um lugar para viver, uma casa para morar, alimento. Então ela pensou: não, eu vou enfrentar essa barra sozinha e vocês fiquem aqui. Vamos ler aí os versos 11 a 13, para recapitular esse ponto. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E aí nós vemos Orfa, que chora, que se despede da sua sogra e volta para Moabe. Ela fez a escolha que a humanidade consideraria sensata. Talvez Orfa até pensou em tudo isso que a gente está falando aqui, das dificuldades que seria o Israel. Ela sabia a inimizade que existia entre esses povos e pensou: não, realmente eu vou ficar por aqui que vai ser melhor. Tem a minha família, tem o povo que eu conheço. Esse é o caminho largo, é o caminho mais fácil. Era mais fácil para Orfa ficar em Moabe. Ela não teria que ir para um lugar estranho, não teria que encontrar um povo diferente que iria olhar atravessado para ela. Ela estava realmente em casa. Mas Ruth optou por seguir Noemi. Ruth escolheu um amor hesed, um amor pactual, de se dedicar à sua sogra, de realmente entregar a sua vida. Vamos ler de novo os versos 16 e 17, que vão falar aí sobre a escolha de Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Esse é um voto muito lindo.
A gente vê ele até hoje em casamento, né? Tem música aí, música evangélica aí, coleção Amo Você. Tá lá alguém cantando esse refrão aí. Mas ele não foi a promessa de noivo para noiva, não foi voto de casamento. Foi da nora para a sogra. Hoje em dia a gente acha muito difícil a nora fazer um voto desse para sua sogra. Mas aqui Ruth fez. Ruth olhou para sua sogra e se derramou diante dela. Realmente demonstrou todo o amor que ela sentia. E ela fez uma aliança. Ela estava aqui fazendo um pacto, né? Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Às vezes a gente pensa, não, a gente não pode fazer promessa, voto, não pode jurar, né? Porque Jesus disse lá, não jureis levianamente, seja o seu sim, sim, e o seu não. Mas não é isso. O que Jesus nos proíbe, vamos dizer assim, nos exorta que é errado, é você fazer um voto e não cumprir. Se você vai fazer um voto, se você vai fazer uma promessa, faça, mas honre. E aqui Ruth estava fazendo um voto. Ruth estava dizendo que se ela abandonasse a sua sogra por qualquer outra coisa, que o Senhor castigasse ela, né? Então não, fazer um voto, fazer um juramento não é algo errado, mas a forma como isso é feito é que deve ser atento. Não dá para você fazer um voto e deixar umas letrinhas miúdas no final ali no rodapé, válido até tal dia, né? Válido nas condições tal, tal e tal. Não, se você vai fazer um voto, faça de verdade. E foi isso que Ruth fez. E era uma escolha difícil, porque ela abandonou tudo. Ela deixou para trás o seu conforto, as suas condições de vida, que poderiam não ser as melhores, né? Mas ela podia, sim, voltar para sua casa. Mas ela largou o seu povo, a sua terra e os seus deuses. Para os moabitas, a ideia de Deus estava limitado geograficamente. O Deus dos moabitas só agia em Moabe. Saiu de Moabe, você está fora da área de cobertura. O seu Deus não te garante mais nada. Vá por sua conta e risco. Para Israel, a instrução de ficar em Israel, ficar na terra de Canaã, era para estar como um povo unido, um povo preparado ali com um local para adorar o Senhor, com um local para prestar culto. Mas isso não quer dizer que o Deus de Israel não era Deus fora de Israel, né? Nós entendemos que o nosso Deus pode todas as coisas, em qualquer lugar. Tanto é que tirou o povo de Israel do Egito. O costume de se permanecer na terra de Canaã era para ser um povo unido. Para os moabitas, não. Saí daqui, o meu Deus fica e eu vou sozinho. Então, não teria a proteção, não teria o cuidado do seu Deus, não teria nada do que ela tinha em Moabe. Mas ela fez essa escolha. Ela se dedicou a mudar. E o voto que ela fez não foi só com Noemi. Ela não falou, Noemi, eu vou ser sempre a sua nora. Estou indo com você para onde você for. Não, o que ela fala aí é um pacto com o Senhor. Ela fala, o seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. Ela não estava escolhendo só Noemi. Ela estava escolhendo Deus acima dos seus deuses e estava escolhendo Israel acima do povo de Moabe. Ela tinha esse amor hesed, esse amor pactual, não só com a sua sogra, mas também dedicou esse amor, esse pacto, essa aliança a Deus. E hoje acontece o contrário. Hoje a gente vê que os sentimentos falam mais alto. Eu prometi me casar e ser fiel, mas agora eu mudei de ideia, né? Não, eu fiz um pacto, eu fiz um juramento. Não, mas eu não gostei muito, acho que eu vou desistir disso aí, né? Sentimentos falam mais alto, mas não. Ruth fez um compromisso e se realmente colocou numa situação em que não importa o que acontecer, eu não vou dar para trás, eu não vou desistir dessa escolha. Enquanto em muitos lugares do mundo escolher seguir a Jesus envolve ser rejeitado pela família, perder o emprego, arriscar sua liberdade, a gente quer que Jesus aceite a gente do jeito que a gente está. Senhor, eu tenho esse pecado, mas eu posso levar junto. Eu deixo todos os outros, mas esse aqui vem comigo, né? Senhor, é só um pouquinho, né? Eu fiz a minha vida inteira, o Senhor perdoa, então o Senhor vai continuar perdoando, né? Afinal, o Senhor perdoa todos os pecados, os que eu cometi e os que eu vou cometendo, né? A gente quer levar o caminho fácil junto, né? A gente quer seguir pelo caminho estreito, mas trazendo
aquilo que só passa no caminho largo. Se o caminho é estreito, você não consegue levar uma mala muito grande, né? Você tem um limite aí que pode levar. Se você quer seguir, você tem que deixar isso para trás. E hoje a gente vê muitas pessoas que não querem deixar para trás o seu passado, não querem deixar Moabe para trás, querem trazer junto, querem levar aí a sua vida com Deus de uma forma meio mais ou menos. Existem coisas que nós precisamos deixar para trás. E a gente tem que ter fé, que não interessa o que a gente for deixar para trás. Você tem que deixar família, você tem que deixar amigos, emprego. O que Jesus tem para nós é maior do que isso. Tanto o que Jesus tem para nós lá no céu, quanto o que Jesus tem para nós aqui na terra. Vai ser maior do que qualquer coisa que a gente deixe para trás. É difícil, é luta, são coisas com as quais a gente está apegado, mas a gente tem que deixar para trás e Deus vai nos honrar. Ruth fala para sua sogra: onde você morrer, eu morrerei. Ela não fala quando você morrer, eu morrerei. Porque existia uma diferença de idade da sogra para a nora. Então o que ela está falando ali? Ela não disse: ó, Noemi, eu vou contigo porque eu vou cuidar de você. Você vai ficar velhinha, vai precisar de alguém para te cuidar. E a hora que você morrer, eu volto para Moabe. Ela não falou isso. Ela falou: eu estou saindo de Moabe, eu vou para Israel. E você vai morrer e eu vou continuar em Israel. Eu vou continuar com o teu povo, que vai ser o meu povo. E eu vou continuar com o teu Deus, que vai ser o meu Deus. Ela não estava seguindo Noemi por Noemi. Ela estava seguindo a Noemi por Israel, pelo povo de Israel e pelo Senhor, e para toda a sua vida. O nome disso, gente, é conversão, né? Se a gente quer ter um comparativo aí, o que é largar toda a sua vida e seguir para Deus? Conversão. De alguma maneira, em Moabe, Ruth ouviu sobre o Deus de Israel. Porque quando ela fala: o teu Deus será o meu Deus, que Deus é esse? Será que ela só tinha um entendimento? Ah, não, esse povo veio de lá, mas o meu Deus só funciona aqui, então lá deve ter outro, né? Eles não devem ser um povo que não tem Deus lá. Mas de alguma forma ela ouviu falar. Talvez a família de Noemi falava sobre Deus. Eles tinham algum entendimento que eles guardaram e diziam: ah, o Senhor cuida de Israel, o Senhor cuida do povo, o Senhor tirou Israel do Egito. E aí Ruth aprendeu sobre isso. De alguma maneira ela aprendeu, e a gente vê que ela tinha mais fé do que Noemi, que era de Israel, que conhecia o Senhor, mas que no momento de dificuldade falou: não, eu vou embora daqui. Ruth, no momento de dificuldade, pensou: não, vamos lá para aquele Deus, é Ele que vai cuidar de nós. E Noemi, no momento de dificuldade, falou: não, vamos embora que Deus não está cuidando de nós. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Salmos 67. Vamos fugir um pouquinho de Ruth. Salmos 67, versos 1 e 2. Tem uma mensagem interessante para nós aí. Salmo 67, 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Por que esse texto, irmãos? Porque isso está acontecendo aqui. A palavra do Senhor estava chegando em Moabe. A palavra do Senhor estava chegando até Ruth. E a salvação estava chegando até Ruth. A salvação estava chegando através de Noemi e da família de Elimeleque lá em Moabe. Do mesmo jeito que a gente lê em Salmos, as bênçãos de Deus estavam alcançando outro povo. Porque a todos os povos é ofertada essa escolha. Orfa escolheu o caminho longe de Deus. Ela pode até ter, depois disso aí, encontrado um marido, teve uma vida segura, agradável, casou, teve filhos, morreu velhinha, mas longe de Deus. E a hora que ela morreu ali, acabou. Vida eterna para ela não existia. Ela tomou uma escolha. A oferta foi feita para ela e ela não quis seguir a Deus. Ela não quis conhecer o Deus de Israel.
E Ruth, ela se arriscou por um caminho de dificuldade, um caminho de possível sofrimento, mas que era o caminho da vida. Que a gente vai ver lá para frente tudo o que aconteceu com Ruth quando ela chegou em Israel. Então sim, é um caminho difícil, é um caminho de lutas. Em nenhum momento a gente vê a Bíblia dizendo, se converta que a sua vida vai ser fácil. Mas foi a escolha de Ruth. E foi a escolha, acho que de todos nós que estamos aqui. E a gente tem que estar preparado para essa caminhada. O nosso terceiro ponto de hoje, o retorno a Deus envolve arrependimento e tristeza, mas também envolve alegria. Noemi estava tão fundo no seu sofrimento, que ela nem deu valor ao amor de Ruth por ela. Vamos pensar aqui, Ruth chega e fala para ela uma declaração de amor tão grande assim. Ela olha para ela, tá bom, então vamos. Não teve nada, nenhuma emoção da parte de Noemi dizendo obrigado, chorando, abraçando a sua nora. Falou, tá bom, então vamos. Se tu não quer ficar, vamos logo que vai chover, alguma coisa assim, temos que ir. Quando nós estamos muito tristes, chateados, às vezes a forma de Deus está nos tratando, no nosso ponto de vista, Deus está fazendo isso aqui comigo, a gente só vê nuvens. Está tudo nublado, está tudo cinza. A gente não vê nem quando as coisas começam a melhorar. Tem um raiozinho de sol aparecendo aqui, um pedacinho de céu azul ali. Não, isso a gente não enxerga. A gente só vê problemas, a gente só vê lutas. Noemi estava nessa situação aí. E agora? Vou ter que voltar para lá, o que vão falar de mim, o que vão pensar? Né? Tem uma longa viagem pela frente, muita coisa para enfrentar. E não pensou o que ia estar esperando ela lá. Não pensou o que ela estava indo buscar em Israel. Por que ela estava voltando para lá? Para enfrentar lutas? Ou será que ela voltava para lá para ter, de novo, o cuidado de Deus? Né? Noemi era uma pessoa meio bipolar, assim, né? Não, tem bênção para mim lá, mas eu não vou encontrar essa bênção. Não, mas a bênção pode ficar aqui. Não, mas a bênção é lá, porque eu estou indo. Complicado, né? A gente entender o que passava na cabeça de Noemi. Então, a volta do pecado pode ser difícil, mas Deus está pronto a nos perdoar e nos receber de volta. Não precisamos ter lutas, ter dificuldade para entender isso, né? A gente tem isso claramente para nós. Às vezes é difícil, porque a gente não quer se arrepender, ou às vezes a gente acha que pecou demais, mas não, Deus está pronto a nos receber. Vamos ver aí agora os últimos versículos do capítulo 1 de Ruth de novo, do 18 ao 22. Que vai falar aí sobre o retorno delas para Israel. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Eles chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Então Noemi trocou seu nome, que significava agradável, para Mara, que é amarga. Ela entendia então a soberania do Senhor, porque ela fala, né? O Senhor me trouxe de volta, o Senhor se colocou contra mim. Mas ela não viu o cuidado de Deus, ela só viu o castigo. Deus me castigou, Deus me puniu, né? Deus está descendo aí marretada em cima de mim. A família morreu, ela perdeu seus bens, teve que voltar, tudo isso era castigo de Deus. Ela não entendeu que Deus estava cuidando dela, trazendo ela de volta, né? É aquilo que o pastor G já falou, um caminho longe de Deus não é abençoado, não quer dizer que você é castigado por Deus, quer dizer que você não tem a proteção do Senhor. Então quando eles estavam lá em Moabe, eles estavam longe da proteção e do cuidado do Senhor, e coisas aconteceram. Não era obrigatoriamente, necessariamente, o agir de Deus diretamente na vida deles que causou todas aquelas tragédias, mas Deus estava trazendo ela de volta. Será que a gente também fica assim quando Deus não nos dá o que nós queremos? Ou quando Deus muda os nossos planos? Quando parece que Ele quer o nosso mal? Senhor, o Senhor está fazendo tudo errado. Eu queria desse jeito, mas nada funciona. O Senhor está me levando por outro caminho, o Senhor está me levando para outro lugar.
amargura é algo que vem fácil, né? Para a gente se amargurar, para a gente ficar triste, ficar para baixo, isso é muito fácil. O problema é que a amargura, ela é muito prejudicial. Ela é algo que vai se autoalimentando. A pessoa fica amargurada, e depois mais amargurada, e mais amargurada, e aí ela olha para ela e se vê triste, e aí ela fica mais triste, né? Então ela tem que romper isso aí, e realmente voltar os olhos para Deus. E aí sim, a gente vai encontrar um caminho. Ela falava, eu voltei de mãos vazias. Tudo bem, você perdeu os bens, teve que vender tudo que tinha, ou talvez lá em Moab teve que vender o que tinha para comprar comida, para voltar, e chegou ali e acabou. Mas ela não entendia o valor daquela mulher que estava junto com ela. Aquela nora que se declarou para ela lá em Moab, que falou, não, eu vou seguir você, eu vou voltar para o teu povo, eu vou voltar para o teu Deus. Ela tinha algo, ela tinha uma nora com ela, uma mulher que realmente se dedicava, que tinha esse amor recede, e que não recebeu nenhum obrigado. Que em momento algum a gente vê Noemi dizendo, que bom que você está aqui comigo, que bom que eu tenho alguém para conversar durante a viagem, que bom que eu tenho alguém para estar comigo aqui. Noemi não viu nada disso. Ruth só recebia amargura da parte da sua sogra. Paul Miller, um autor aí, escreveu sobre esse assunto. Ele escreveu assim, mas essa solidão que ela experimenta, esse morrer que Ruth experimenta, ao invés de ser o seu final, pode ser aquilo que vai demonstrar a beleza de Cristo em você. No momento em que você pensa que tudo deu errado, é exatamente nesse momento que a beleza de Deus pode brilhar através de você. A verdadeira glória é coisa sempre escondida. Quando você está resistindo e persistindo, mesmo sem ter uma multidão para aplaudir. Quando os velhos soldados se reúnem para refletir sobre suas experiências de guerra, eles não ficam pensando nas cerimônias em que receberam medalhas e honrarias. Eles se lembram da batalha, do sacrifício, da resistência. E isso é a sua glória. Quando você continua a fazer aquela função da casa sem ninguém agradecer e mesmo criticando, eis a sua glória. Quando você, pela milésima vez, calmamente e quietamente, perdoa alguém que nunca vai entender de fato a sua dor, eis a sua glória. Amor escondido despedaça o ego. Entrar em Belém sozinha, uma estrangeira, sem um homem para protegê-la, apenas agarrada ao Senhor, essa é a glória de Ruth. Estar com o Senhor era tudo que Ruth tinha naquele momento, e era tudo que ela precisava. Só estar com o Senhor. Você podia largar todo o resto, isso é o que realmente importava. Então Ruth chega com a sua sogra aí, amargurada, que não dava bola para ela, que não via a situação dela, a dedicação que ela tinha, mas ela tinha o Senhor. Porque nós temos situações diferentes aqui. A gente tem a situação de Noemi, a gente tem a situação de Ruth, e por outro lado tem o povo, que estava ali em Israel e que viu Noemi chegando com aquela mulher estranha. Estava todo mundo falando. E o que estavam falando? Será que estavam falando bem? Será que estavam falando mal? Vamos pensar em nós. A gente não é Noemi. A gente não se afastou, a gente não foi por outros caminhos, a gente enfrentou as lutas e permaneceu na igreja. E quando vem alguém que se desviou, como a gente trata essa pessoa? Como a gente reage para alguém que se arrepende, que se humilha do seu pecado e que volta para a igreja? A gente recebe bem? A gente cuida dessa pessoa, entende que ela passou por dificuldade e a gente festeja a volta do filho pródigo? Ou a gente vai lá falar mal e dizer, é verdade, você era Noemi, agora é Mara, bem feito, o problema é seu. Você escolheu, você plantou, agora você colhe. Qual é o comportamento que a gente tem como povo de Israel, que permaneceu em Israel? Se o arrependimento dessa pessoa é verdadeiro, nós devemos nos alegrar por alguém que volta aos caminhos do Senhor. E Noemi insistia, eu voltei de mãos vazias. Não reconhecia o valor de Ruth, que era mais preciosa e mais fiel que a própria família de Noemi havia sido. Porque Noemi e sua família não tinham sido fiéis a Deus. Não tinham dado a Deus o valor que Ele tem. Mas Ruth sim. Ruth entendeu quem era Deus e se declarou para Ele e se entregou para Ele. A amargura nos impede de ver o bem que o Senhor tem feito. Noemi não viu o que Deus tinha feito na vida de Ruth. Noemi não viu
que o amor de Deus tinha alcançado Ruth e ela também. Ela só via a luta, ela só via a família que tinha morrido e a obrigação de voltar para Israel, a necessidade de voltar para lá. Está tudo ruim na sua vida? Você continua vivo ao alcance da graça. Está ruim, mas tem como ficar bom. O Senhor ainda pode te trazer para perto dele. Trazer o teu coração para um lugar onde você não só reclame, mas entenda que o objetivo de Deus na nossa vida é o nosso bem, a nossa santificação, crescimento e semelhança com Deus. Então sim, a gente enfrenta lutas, a gente enfrenta dificuldades. Voltar não é um caminho fácil. Se manter no caminho também não é fácil. Mas vamos lembrar de quem é Deus, do que Ele pode fazer, e não olhar só para as lutas e para as dificuldades. Então Noemi está amargurada, triste, abatida, pesada, mas ela está no lugar certo, ela estava perto de Deus. Em Mateus 11:28, Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então sim, Noemi estava com um fardo enorme, tinha muita luta, muito problema, mas ela estava no lugar certo. Se alguém está sofrido e longe do Senhor, deve se achegar a Ele, né? Tem gente aí que se desentende com os irmãos, briga com o cônjuge, hoje eu não vou no culto. Está errado, é hoje que você precisa ir no culto. Hoje que você brigou, que você se desentendeu, que você teve alguma luta, que você mais precisa de Deus. Vai se rebelar, dizer, não vou lá adorar a Deus porque Ele não me ajudou aqui, né? Então são escolhas erradas. É no meio do povo que Deus nos trata, né? É aqui. Às vezes a pessoa nem sabe o que a gente está passando, mas ela traz uma palavra para nós que vai explicar o que a gente pode fazer. Ou às vezes a pessoa sabe, a pessoa olha para nós e viu, tem algo errado, o que foi? Eu quero te ajudar. São situações diferentes, mas é no meio do seu povo que Deus tem para nós o seu cuidado. Esse texto aí ele aponta bastante para a ideia de conversão. Noemi volta para Israel, volta para o cuidado de Deus, volta para o seu povo. Isso é conversão, isso é voltar. Arrependimento é um dos lados da conversão. Você se volta com tristeza para aquele caminho do mal onde você estava indo. Você olha para lá e fala, não é para lá. E aí você olha com alegria na direção do Senhor. Você vê os dois caminhos. E são sentimentos diferentes. O caminho errado te deixa triste. E agora, olhar para Deus, olhar para o seu Salvador, vai te trazer alegria. Noemi entendeu que estava errado e abandonou o seu erro. Mas ela ainda não viu o amor de Deus que a esperava. Ela ainda não via o cuidado que existia para ela em Israel. O pecado de Elimeleque pode ter tido resultados desastrosos. É verdade, morreu a família, perderam tudo, enfrentaram luta, dificuldade. Mas se ele não tivesse ido para Moabe, Ruth nunca teria encontrado perdão e salvação, juntamente com Noemi. Então sim, tem lutas, tem dificuldades, mas houve um ganho. Houve salvação para Ruth. Uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Deus, que não tinha Deus, que não tinha cuidado, proteção, bênção, mas agora faria parte do povo de Deus. O nosso pecado pode ser qualquer coisa, mas Deus nos perdoa. Seu amor nos recebe e nos aceita. Então, se hoje aqui dentro da igreja tem alguém que é como Ruth, que nunca conheceu Deus, que nunca teve um encontro de verdade com Ele, então se chegue para Deus. Se coloque diante dele e fala, eu aceito esse Deus, eu aceito ser povo de Deus. E se algum de nós aqui talvez é como Noemi, que se afastou de Deus, dá tempo de se arrepender e voltar. Dá tempo de largar Moabe e chegar diante de Deus, e Ele vai nos receber de braços abertos. Ele não vai olhar torto para a gente, Ele não vai questionar o que você fez quando você estava lá, porque para Deus só importa o agora, aqui, quando a gente está diante dEle, quando a gente chega e se coloca diante dEle. Quando Noemi e Ruth chegam aí em Belém, era o início da colheita da cevada. E pode ter certeza que quando a gente chega para Deus, também tem algo preparado, também tem uma colheita para nós. Também tem algo ali que vai começar, uma vida nova, uma estação nova, um caminho novo que Deus preparou para nós. A bondade de Deus em Cristo chama o seu povo para voltar, assim como chama estrangeiros para se juntarem a Ele, né? Então essa é a mensagem de Deus. A bondade dEle
chama o seu povo para voltar quando o seu povo se afasta. E também chama estrangeiros para se juntar a Ele da mesma maneira. Amém, irmãos. Oramos. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra na noite de hoje, Pai. Espero que o Senhor tenha trazido aí a Tua luz, a Tua palavra, o Teu ensinamento, e que o nosso coração seja transformado por Ele. Que o nosso coração realmente receba a Tua palavra e entenda que os caminhos às vezes podem parecer difíceis, estar perto de Ti pode parecer algo pesado para nós, um fardo a ser carregado, mas devemos entender, Senhor, que estar perto de Ti é o caminho da vida. Assim como Noemi voltou-se para Ti, nós também podemos nos voltar. Nós podemos nos chegar diante de Ti, provar o Teu amor, Senhor, provar o Teu cuidado, a Tua proteção sobre as nossas vidas e receber, Deus, a Tua salvação, a Tua proteção, o Teu cuidado e termos uma vida segura diante de Ti, Senhor, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado e do Teu amor. Em nome de Jesus, amém.